Julián Álvares se posicionou e atenção porque o que acabou de acontecer pode mudar completamente a contratação de Julián Álvares pelo FC Barcelona. Até esta manhã falávamos de um jogador tranquilo, paciente, um jogador que, é claro, queria sair, que sonhava em jogar no Barça, mas que estava disposto a esperar. Estava disposto a conversar, a negociar, a dialogar com seu próprio clube, a encontrar uma solução que beneficiasse todas as partes. Isso acabou. As últimas informações que chegam de Madrid descrevem uma mudança radical na postura do atacante argentino, que bateu o pé. Julián considera que sua paciência se esgotou e a mensagem que ele teria passado ao seu staff é devastadora. Não contem comigo. Repito, Julián disse ao seu staff que o Atlético de Madrid comece a não contar com ele, porque Julián esperava hoje que acontecesse uma conversa fundamental com o Atlético de Madrid. Ele tinha voltado das férias, tinha feito a parte dele, tinha passado pelo exame médico com seu time e queria sentar cara a cara para falar sobre seu futuro com o Cholo Simeone, mas este lhe deu um fora. Ele disse: "Não quero sentar com o próprio Julián Álvares, vou sair de férias." Ele teve 2 dias e foi com sua família e não se sentou, como eu disse, com Julián Álvares. Nem Simeone, nem Gilmarín estavam lá. Simeone tem alguns dias de folga, como dissemos, e parece que essas informações estão surgindo há alguns minutos e teriam provocado uma enorme irritação em Julián Álvares. Porque o próprio jogador considera que todos sabiam perfeitamente para que ele estava voltando. Todos sabiam que ele queria conversar. Todos conheciam sua posição. E depois de semanas e semanas e semanas tentando encontrar uma solução, Julián disse basta. Mas cuidado, porque isso não termina com um jogador irritado. Depois teria acontecido algo ainda mais importante. Uma reunião de mais de 3 horas com seus agentes. E o que teria sido decidido nessa reunião pode ser o começo do fim de Julián Álvares no Atlético de Madrid. Julián, para entender a gravidade do que aconteceu hoje, é preciso lembrar como ele vinha lidando com toda essa situação. O argentino havia falado, havia deixado clara a sua intenção, mas não quis causar nenhum tumulto. Isso era algo totalmente fora dos planos de Julián. Ele não tinha faltado ao trabalho, não tinha entrado publicamente em uma guerra com o Atlético de Madrid. Sua postura tinha sido bastante simples. Quero sair e quero que encontremos uma solução. O Barça, claro, esperando. Julián também esperando. E o Atlético de Madrid estava fazendo exatamente o contrário. Hoje eles ganharam tempo. É isso que estamos contando. O Atlético de Madrid sabe que quanto mais agosto avançar, esse mês abençoado, mais pressão o Barça terá para tomar uma decisão. Se os dias passarem, vão aparecer alternativas. Se os dias passarem, o Flick vai precisar fechar seu elenco. Se os dias passarem, o Barça pode acabar pensando que esperar por Julián é perigoso demais. Mas essa estratégia tinha um risco enorme. Que Julián se canse. E aparentemente esse momento acabou de chegar. Porque uma coisa é o seu clube dizer que não quer te vender. E outra coisa bem diferente é você voltar justamente para falar com as pessoas que têm que gerir o seu futuro e não conseguir fazer isso. E que ninguém apareça, de acordo com as informações que circulam. Julián teria interpretado isso como uma verdadeira falta de respeito. E aqui muda absolutamente tudo. Julián já não quer negociar sua permanência. Atenção a este ponto, porque provavelmente é o mais importante de toda a informação que estamos trazendo hoje. Até agora podia existir uma dúvida. Atenção, o que acontece se o Atlético de Madrid se recusar definitivamente a vender? Julián vai aceitar ficar? Ele vai voltar a treinar? Ele vai tentar recuperar aquela normalidade que tinha antes? Vai aceitar, olha só, jogar mais uma temporada com o Cholo Simeone? Porque, claro, com essas informações a resposta hoje é não, isso não vai acontecer. Julián teria comunicado aos seus agentes que não existe nenhuma circunstância em que ele queira continuar no Atlético de Madrid. Ele não se sente valorizado, se sente maltratado e isso muda completamente.
Isso muda radicalmente o cenário da contratação de Julián Álvares pelo Barça, porque até ontem o Atlético tinha um jogador que queria sair. Agora pode ter um jogador que bateu o pé para sair. São situações muito diferentes. Acho que todo mundo está vendo isso e aqui quero ser muito claro. Julián tem contrato. O Atlético de Madrid detém seus direitos federativos. Portanto, o clube mantém uma posição contratual fortíssima, mas no futebol há algo que todos nós conhecemos. Quando um jogador desse nível realmente decide que sua etapa terminou, a situação se torna extremamente difícil de gerenciar. E ainda falta explicar o que aconteceu depois, porque Julián não teria simplesmente ido para casa irritado. Uma reunião de mais de 3 horas com seus agentes. Segundo as informações que recebemos, Julián se reuniu por mais de 3 horas com seus representantes, o que está claro que não é uma reunião de 10 minutos. Não estamos falando de comentar o que aconteceu, não estamos falando de qualquer coisa. Estamos falando de sentar e estudar as opções. O que fazemos agora? E essa é a parte que pode definitivamente acelerar o mercado. Porque se o Atlético havia decidido ganhar tempo, Julián pode ter decidido fazer exatamente o contrário. Acelerar, analisar os próximos passos, decidir até onde está disposto a ir e preparar o que vai acontecer quando Simeone voltar na quarta-feira. Fique de olho neste dia, fique de olho nesta data. Está marcada no calendário em vermelho para Julián Álvares, porque o Cholo vai voltar aos treinamentos e então não haverá mais férias, não haverá mais ausência, não haverá mais possibilidade de adiar a conversa. Julián e Simeone vão ter que se encontrar de qualquer jeito, ele não vai poder fugir mais. E depois do que aconteceu hoje, essa conversa pode ser muito dura e posso te garantir que não vai ter o tom que poderia ter tido hoje. Por isso eu acho que o Atlético de Madrid errou. Quis tentar bancar o Durão e acho que acabou dando um tiro no próprio pé, porque uma das informações mais fortes que surgiram tem a ver diretamente com Diego Pablo Simeone, o treinador do Atlético de Madrid. Julián estaria profundamente irritado com seu treinador. Por quê? Porque ele acredita que Simeone sabia perfeitamente que ele queria conversar com ele. Sabia que o jogador estava voltando, sabia qual era o problema e sabia que Julián queria tentar destravar pessoalmente sua saída. Mas essa conversa nunca aconteceu. E segundo as informações, Julián teria interpretado a ausência do Cholo como uma forma de evitar enfrentar o problema. E isso já é muito mais sério, porque até agora estávamos falando de Julián contra a postura institucional do Atlético. Agora podemos começar a falar de uma possível, ou mais que possível, ruptura também na relação entre Julián e Diego Pablo Simeone. E isso sim pode mudar tudo, pessoal, porque Simeone era justamente uma das grandes razões pelas quais o Atlético de Madrid podia pensar que conseguiria reconduzir a situação, que conversaria com Julián, que o convenceria, que o integraria novamente ao grupo. Mas e se o jogador chega à conversa achando que o treinador o decepcionou? E se na quarta-feira Julián não quiser ouvir a proposta esportiva? O que acontece se ele só quiser comunicar uma decisão? Simeone, eu quero sair. Imaginem essa frase na boca de Julián Álvares. Eu quero ir para o Barça. Isso vai doer muito no Cholo. E ainda tem mais, porque atrás de Simeone aparece outro nome. Miguel Ángel Gil Marín. Aqui está o coração de todo o conflito. O Atlético não quer vender e ainda existe um componente institucional que estamos explicando há vários dias. Porque desde o clube rubro-branco consideram que o Barça não gerenciou corretamente seu interesse em Julián. Eles entendem que se falou demais, que publicamente foi dada como possível uma operação que eles não queriam negociar. E em determinados setores do Atlético isso praticamente se tornou uma questão de orgulho. Julián não pode terminar no Barça, é isso que eles dizem. Não só porque ele é extraordinário, mas também porque permitir isso poderia ser interpretado internamente como perder a disputa contra o Barça. E é aí que surge o confronto direto. O Atlético de Madrid diz, não queremos te vender. Julián responde, pois eu não quero continuar. E o Atlético pensa, então vamos esperar para ver o que acontece. E Julián aí parece ter chegado ao ponto de dizer, pois eu também vou bater o pé. É nesse momento que estamos, pessoal. Hoje, essa é a reação que Julián Álvares teve, que aqui aplaudimos. Ele foi corajoso, quer vir para o Barça acima de tudo, e isso o honra. Ele tem que vir.
Julián, em Barcelona estamos te esperando. Força!